Assim diz a palavra do Senhor. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidado que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Vamos orar ao Senhor mais uma vez e pedir o auxílio dele durante a pregação. Senhor Deus, Tu és poderoso para vencer todas as nossas fraquezas e para levar a nossa mente cativa a Cristo, particularmente durante a leitura e a pregação da Tua Palavra, para que possamos receber do Senhor aquilo que é necessário ao nosso corpo e alma, e para que ainda durante o restante dessa semana, tudo aquilo que temos ouvido no culto dominical seja usado pelo Espírito Santo para operar em nossas vidas. Por isso, ó Deus, tanto aqui como nas demais igrejas de Cristo, onde o Evangelho está sendo proclamado em fidelidade, por favor, abençoa o Teu povo e convence os pecadores dos seus pecados e traze-os rendidos a Cristo Jesus. Nós Te suplicamos isso mais uma vez, em nome daquele que é o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, também visitantes, a pregação dessa noite, baseada na primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo 9 a 12, vai falar sobre o amor fraternal. Particularmente, os dois primeiros versículos, versículo 9 e a primeira parte do versículo 10. Depois, seguiremos falando sobre a necessidade de progredir no amor fraternal, final do versículo 10, e sobre a necessidade de corrigir todos os erros que podem atrapalhar, minar o progresso nesse amor fraternal, os versículos 11 e 12. O amor fraternal, amados irmãos e irmãs, era um aspecto que se destacava na igreja de Tessalônica. Se tinha uma coisa que realmente era notório na igreja de Tessalônica, era o amor entre os irmãos. Tanto é assim que o apóstolo começa essa sessão dizendo: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva. Paulo está bem convencido de que os irmãos já conheciam esse amor fraternal que deveria nutrir o relacionamento entre os membros da congregação. Mas Paulo diz mais, ele diz que não há necessidade de que ele vos escreva acerca do amor fraternal, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído que deveis amar-vos uns aos outros. Esses irmãos haviam aprendido do próprio Deus que eles deveriam amar um ao outro. É muito curioso, irmãos, quando nós estamos estudando essa passagem, aquilo que Paulo está dizendo aqui. Não há necessidade de que vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos. É a única passagem no Novo Testamento que nós lemos essa expressão, estáis por Deus instruídos. Como nós devemos entender isso? Será que os irmãos tiveram uma revelação de Deus acerca do amor fraternal à parte da pregação dos apóstolos? Como é que eles estavam sendo instruídos pelo próprio Deus acerca do amor fraternal? Ou o que o apóstolo Paulo está tentando dizer
é que os irmãos haviam aprendido acerca do amor fraternal que deveria nutrir a relação entre eles, a partir das pregações apostólicas que ensinou os irmãos acerca do amor de Deus revelado em Cristo Jesus em favor desses irmãos. Nós devemos lembrar que a base da mensagem apostólica, então tanto Paulo como os demais apóstolos, era de que Deus havia enviado Cristo Jesus para morrer no lugar de pecadores. Deus havia enviado o seu único filho para que, por meio dele, pecadores pudessem ser adotados por ele como filhos amados. Não há prova de amor maior do que esse, em que Deus deu o seu próprio filho para a salvação de todo aquele que crê. Aliás, João capítulo 3, versículo 16, quando declara o amor de Deus por sua criação, e também em outras passagens, João 3,16, a palavra por trás da palavra amor é a palavra ágape, para se referir a esse amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E essa palavra ágape é exatamente a palavra que aparece no final do versículo 9. Deveis amar-vos uns aos outros. O amor que os crentes deveriam nutrir uns pelos outros era aquele amor que Deus revelou por eles mesmos em Cristo Jesus. Mas a palavra para amor, no início do verso 9, você vai perceber então que a palavra amor aparece duas vezes. No início do verso 9, a palavra para amor é Filadelfia. Amor de irmãos, literalmente, o amor fraternal. A expressão amor fraternal é uma tradução que vem do latim, fraternus, que por sua vez tem origem nas línguas antigas indo-europeias, né? Que falava desse amor como fraternos. Então, brother lembra esta palavra também, irmãos. A palavra Filadélfia era bem conhecido dos irmãos naquele período do apóstolo Paulo, porque o mundo influenciado pelo grego conhecia bem essa palavra para descrever o relacionamento afetivo entre os membros de uma família. Então, essa palavra não tratava de um mero sentimento, não é um gostar de alguém, mas essa palavra ela serve para mostrar que o amor entre os membros da família está baseado na responsabilidade mútua, na responsabilidade que cada membro da família tem um pelos outros. Paulo, tanto aqui como em Romanos 12, versículo 10, usa essa palavra Filadelfia para falar sobre esse amor entre os irmãos. Também Pedro, na primeira e na segunda carta, duas vezes Pedro usa também a palavra Filadelfia para falar desse amor entre irmãos. Porém, tanto Paulo quanto Pedro não está aplicando o sentido comum da palavra, que era para falar dos membros consanguíneos de uma família, mas aplica esses mesmos princípios de amor fraternal, que realça a responsabilidade que cada membro da família tem uns pelos outros, agora aos membros da congregação como irmãos em Cristo Jesus. De fato, no Novo Testamento, o Novo Testamento reconhece a igreja como a família da fé. Nós lemos sobre isso em Gálatas 6,10. E quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 9, ele chamou a igreja de a família de Deus. Então, na igreja, o vínculo entre irmãos em Cristo aqui não é gerado por causa de consanguinidade, mas por causa de um vínculo ainda mais forte, ainda mais duradouro, que é o sangue precioso do Salvador Jesus Cristo. Isso, de maneira nenhuma, diminui a relação de irmãos
que nós temos em família, com os nossos familiares, com os nossos parentes, mas certamente isso acentua a relação de amor entre os membros da congregação a uma posição realmente muito elevada. Infelizmente, nem sempre a gente tem percebido na relação entre irmãos essa natureza elevada do amor fraternal que deve reger o relacionamento entre irmãos em Cristo Jesus. Igreja realmente é muito mais do que um simples ajuntamento de pessoas. A natureza da igreja é de ser um organismo vivo, onde cada membro da congregação cumpre suas vocações diversas nesse mundo e também estão agindo em relação um ao outro. De modo que, como o apóstolo Paulo falou a Timóteo, no capítulo 3, versículo 17, de modo que cada um esteja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Todos nós estamos trabalhando para o bem um do outro, para o progresso um do outro, para o fortalecimento mútuo, para o desenvolvimento em conjunto. É por isso que quando nós olhamos para o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9, nós não notamos Paulo falando de amor como se fosse um sentimento. Mas Paulo fala como de fato esse amor fraternal é uma prática. Observe que a palavra do apóstolo Paulo é muito claro aqui. E na verdade, início do versículo 10, e na verdade estás praticando isso mesmo para com todos os irmãos da Macedônia. Vocês não estão tendo um sentimento de amor uns pelos outros. Vocês estão praticando esse amor fraternal uns pelos outros. O amor não é um mero sentimento, mas é um compromisso mútuo de promover o bem um do outro. Fazendo o bem, cuidando um do outro, servindo um ao outro. Isso é amor fraternal. O amor fraternal entre os membros de uma congregação é também uma das marcas da catolicidade da Igreja de Jesus Cristo. Porque esse amor que nós manifestamos um pelos outros, ele não se limita aos membros da congregação local, mas esse amor, quando ele está em evidência, ele transborda também para os irmãos em Cristo de outros lugares. Porque, afinal de contas, a Igreja de Cristo não é somente a igreja local, mas a igreja local é a plena manifestação da Igreja de Cristo que está espalhada por todo o mundo, em todas as épocas. Então, a família da fé é muito maior do que aquilo que nós temos aqui em nossa congregação em Caruaru. A família da fé inclui irmãos de outras terras, de outros lugares, de outras cidades, de outros estados e até de outros países. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 10. Quando ele reconhece que os irmãos tessalonicenses estavam realmente praticando esse amor, ele logo reconhece que esse amor havia transbordado para fora dos limites da congregação local e estava alcançando toda a Macedônia. Macedônia era uma das províncias romanas naquela época, e da qual Tessalônica era a capital, mas incluía outras cidades, por exemplo, a cidade de Filipos. Lembre-se que Paulo, antes de chegar em Tessalônica, ele tinha vindo de Filipos, até menciona isso no capítulo 2. E quando Paulo tem que sair de Tessalônica por causa da hostilidade dos judeus, ele vai para outra cidade da província da Macedônia, que é Bereia. Então, também Bereia, Filipos eram cidades da Macedônia. Atualmente, o nome mudou para Salônica. Hoje em dia ainda existe, mas a cidade agora chama Salônica. Essa situação estratégica de
Tessalônica em relação às demais cidades, como capital da província da Macedônia, é mais ou menos como a capital de um estado aqui no Brasil. Em Recife, capital de Pernambuco. Quando a gente precisa de certos serviços, especialmente obrigações documentais, a gente tem que sair de Caruaru e ir para Recife para poder fazer, porque como é a sede do Estado, a capital do Estado, então os principais serviços e até mesmo muitas empresas se concentram nessa região. Assim era Tessalônica naquela época. Tessalônica, como capital da província da Macedônia, ela recebia pessoas de todos os lugares da Macedônia. Então, de todas as cidades, muitas pessoas tinham necessidade de ir a Tessalônica para tratar de obrigações. E assim, essa condição de Tessalônica como capital da Macedônia oferecia aos irmãos uma grande oportunidade para semear a fé entre pessoas que vinham de fora e então levavam essa fé de volta para as suas cidades. O apóstolo Paulo mencionou particularmente isso no primeiro capítulo, dos versículos 7 e 8, ele diz: de sorte que vos tornasse um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, que é a outra província já. Então, eles até estavam extrapolando ainda mais. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Ou seja, a partir de vós repercutiu a palavra, ou seja, de vocês saiu a palavra e se espalhou por vários lugares, especialmente nos contatos com essas pessoas que vinham para a cidade de Tessalônica. Mas essa posição de Tessalônica como capital da Macedônia não dava somente oportunidade para os irmãos espalharem a fé para outras cidades da província, mas também para manifestar amor por meio da hospitalidade aos irmãos que vinham de outras cidades para a Macedônia. Lembrem-se que antes do evangelho chegar em Tessalônica, já existia uma igreja estabelecida, por exemplo, em Filipos. Paulo havia passado por lá e na casa de Lídia, depois da conversão dela e de outros irmãos, estava acontecendo já uma pequena congregação. Então, esses irmãos, vindo para Tessalônica, podiam desfrutar da hospitalidade e do amor desses irmãos da congregação em Tessalônica. Portanto, hospitalidade se mostrava uma oportunidade maravilhosa para que os irmãos também mostrassem amor para os seus irmãos na fé de outros lugares, não apenas para espalhar o evangelho para outras cidades. Então, o apóstolo aceitua então que o amor que os irmãos já mantinham entre eles mesmos na igreja de Tessalônica, o cuidado, o auxílio, agora estava transbordando para toda a Macedônia, especialmente por meio desses irmãos que vinham de outras igrejas para a cidade e podiam então desfrutar da hospitalidade dos irmãos ali. Mas o apóstolo Paulo chama a atenção no final do versículo 10, que o fato de que a igreja estava em um bom momento, a sua fé era notória em vários lugares, estava evangelizando muita gente, o amor era uma marca conhecida daquela igreja. O apóstolo Paulo não disse: então aqui vocês estão bem, não precisa fazer mais nada. Embora Paulo houvera dito que ele não precisava ensinar sobre amor, porque os irmãos estavam vivendo já em amor, ele não deixa de exortar os irmãos a progredir nesse amor. No final do versículo 10, você pode ler: contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais.
A vida cristã é assim, irmãos. A vida cristã é um contínuo progresso. Paulo já havia falado com os irmãos acerca da fé e do amor, no capítulo 3, versículo 10, no versículo 12, não pode parar, tem que progredir. A nossa vida nesse mundo é vida de progresso, porque tudo aquilo que não progride, corre um sério risco de regredir. Você pode aplicar isso em qualquer área da vida. Tudo que não progride, corre um sério risco de regredir. E o apóstolo Paulo havia mostrado essa preocupação no capítulo 3, versículo 5, quando ele mostrou que ele tinha preocupação, que todo o esforço que ele tinha feito para pregar o evangelho e para firmar os irmãos na fé, fosse comprometido por causa de Satanás, que poderia ir lá e usar as fraquezas dos irmãos para minar a sua fé, para minar o amor que eles estavam desfrutando em Cristo Jesus, porque é isso que Satanás faz. Não pense que no lugar onde está dando tudo certinho, Satanás vai ficar assistindo do lado de fora e batendo palma. Ele não vai fazer isso. Ele vai ficar sondando, procurando onde tem as falhas, para ele começar a minar ali. E o apóstolo Paulo tinha preocupação com isso. Não podemos parar onde estamos na caminhada da fé. Se estamos vivendo um bom momento, damos graças a Deus por isso, porque a boa mão do Senhor tem nos guiado, mas não podemos descansar. Não podemos baixar a guarda, não podemos deixar de avançar, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Observe essa situação que a gente está vivendo agora. Se os países imaginassem que a saúde pública passaria por um teste de fogo como esse, tinham se programado, se preparado. Nunca sabemos o que vem depois, como também não sabemos o que vai acontecer depois que tudo isso passar, se é que vai passar. Nunca devemos parar de progredir. Nunca. Precisamos crescer mais e mais. E para continuar nesse progresso, é preciso corrigir todas as falhas que, porventura, possam estar atrapalhando o pleno desenvolvimento da Igreja do Senhor Jesus. E lembrando, Paulo aqui está tratando particularmente o progresso do amor fraternal. Paulo identifica um elemento importantíssimo na Igreja Tessalônica, apesar do notório amor fraternal entre os irmãos que estavam se espalhando por todos os lugares, extrapolando esse amor para os de fora. Apesar disso, Paulo identifica uma fraqueza que precisava ser corrigido. Os versículos 11 e 12, às vezes, têm sido tratados separadamente desses versículos 9 e 10, porque os versículos 9 e 10 estão tratando sobre amor fraternal, mas o versículo 11 e 12 vai tratar sobre outro assunto, trabalho. Então, algumas pessoas acham que são dois assuntos separados, que não têm relação um com o outro. Mas aqui, claramente, o apóstolo Paulo está adicionando esse assunto no versículo 11 e 12 para ensinar os irmãos a progredir ainda mais no amor fraternal. Eles precisavam resolver esse problema que já estava aparecendo no meio da congregação. Nessa primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo não usa a palavra dura contra as pessoas que estavam deixando de trabalhar, porque essa primeira carta tem uma característica muito forte, que é elogiar. Nessa primeira carta, o apóstolo Paulo elogia demais a igreja, por tudo que realmente Deus está fazendo no meio dela. Então, é uma carta exortativa, é uma carta que estimula os irmãos ao progresso. Mas na segunda carta, o apóstolo Paulo já vai usar realmente palavras mais duras com esse irmão que vai trabalhar. A conclusão é que o trabalho contribui para o progresso do amor fraternal no meio da congregação. Como? Como pode ser isso? Como o trabalho contribui para o progresso do amor fraternal?
Primeiro, o trabalho da condição para que os membros da congregação possam ajudar os necessitados. Em segundo lugar, o trabalho livra os membros da congregação da dependência de outras pessoas. E isso é, então, um aspecto importantíssimo aqui na carta do apóstolo Paulo. Ele está particularmente preocupado com essa situação de membros da congregação que não estavam trabalhando e estavam se tornando dependentes de outras pessoas, particularmente de fora da igreja. Isso pode minar o progresso no amor fraternal. Como? O apóstolo Paulo, então, identifica 3 razões e, ao mesmo tempo, 3 remédios para corrigir esses problemas na igreja. Paulo fala, no início do versículo 11, que nós devemos buscar diligentemente essas coisas. Essa expressão diligentemente aqui é interessante porque devemos cobiçar, devemos fazer todo o nosso esforço para alcançar essas 3 coisas. Se nós não alcançarmos isso, o progresso no amor fraternal fica comprometido. O primeiro remédio que o apóstolo Paulo apresenta, então, é viver tranquilamente. Precisamos lutar com todas as nossas forças para viver em paz, para viver tranquilamente. Igreja não tem que ficar chamando demais a atenção das pessoas lá fora, especialmente com coisas negativas, e particularmente com coisas negativas, melhor dizendo. Mas os irmãos deviam ter todo o cuidado para não se tornar motivo de provocação para aqueles que estão fora da igreja. Deviam evitar todo tipo de situação que pudesse despertar ainda mais hostilidade contra eles. Porque lembrem-se, a igreja já enfrentava hostilidade, eles estavam sendo perseguidos. Nós pregamos recentemente sobre a perseguição dos irmãos. No capítulo 2, versículo 13 a 16, fala sobre as tribulações que eles estavam passando na mão de judeus e até dos seus próprios conterrâneos. Será que já ter o ódio do mundo contra nós, por causa do fato de que nós carregamos sobre nós o nome de Cristo, então o mundo nos odeia? Será que isso já não é suficiente? Precisamos dar mais motivo para o mundo nos odiar? Paulo ensinou, não apenas aqui em Tessalonicenses, mas em outros lugares, que nós devemos realmente procurar viver vidas mansas, vidas tranquilas, e não provocar aqueles de fora. Por exemplo, em Romanos capítulo 12, versículo 18, ele disse: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. O que depender de vós, tende paz com todos os homens. E a Timóteo, no capítulo 2, versículos 1 e 2 da primeira carta, ele estimulou Timóteo com as seguintes palavras: antes de tudo, pois exorto que se use de prática, de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Tem que ficar provocando os de fora com os nossos erros. Quando o crente atrai a ira do mundo por causa da verdade do evangelho, isso não é problema, e é inevitável. O mundo nunca vai ser o nosso amigo, ele sempre vai ser nosso inimigo. Porque o fato que nós vivemos na evangelho de Jesus, o mundo vai nos odiar. O nosso Salvador Jesus nos ensinou isso, mas naquele momento Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós.
quando a igreja é perseguida por causa do nome de Cristo, é bem-aventurada. Isso é bom. Mas quando nós estamos sofrendo tribulação por causa dos nossos próprios erros, não. Lute, se esforce com todas as forças para evitar provocar o mundo com os vossos pecados. Mas devemos estar cientes de que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas nos basta perseguido por causa do nome de Cristo, não por causa dos nossos erros. O segundo remédio que o apóstolo Paulo ensina que devemos buscar com toda a nossa força é que nós devemos cuidar. Cada um deve cuidar das suas próprias coisas, ou seja, cada um deve se esforçar para não depender dos de fora para a solução dos seus problemas, nem para suprir as suas necessidades básicas. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, primeira carta do capítulo 6, censurando os irmãos, porque na hora de resolver os problemas de litígio entre eles, eles tiveram que recorrer aos tribunais fora da igreja. Paulo não está dizendo que isso é errado, não é que nós não possamos usar a justiça, mas ele está dizendo, será que não tem ninguém entre vós para fazer isso? E é preciso vocês arrastarem um ao outro para o tribunal lá fora, para os ímpios julgarem? Como fica o nome de Cristo? Como fica a imagem da igreja? Aqui, na carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está mais preocupado com um outro tipo de recorrer aos de fora. Corinto ele censurou porque os coríntios estavam recorrendo aos de fora por causa de litígio entre eles. Aqui, ele está censurando o fato de que pessoas estavam recorrendo aos de fora para buscar sustento. Assim como acontece em nossa época, na época do apóstolo Paulo, já acontecia que muitas pessoas tinham de recorrer aos outros para pedir ajuda para a sua própria subsistência. Seja porque, às vezes, a idade muito avançada não conseguia mais trabalhar para ter o seu sustento, ou fosse por causa de doenças que impediam de trabalhar e eles precisavam recorrer aos outros para ter o seu próprio sustento. Então eles recorriam a familiares, recorriam a amigos e recorriam ao governo também. Hoje a situação está ainda pior, porque hoje basicamente correm para o papai governo, como se o Estado fosse o grande paizão que deve cuidar de todas as necessidades. O apóstolo Paulo realmente está falando muito contra isso. É claro que, às vezes, acontecem situações, realmente, onde pessoas estão tendo de recorrer a outros por necessidades mesmo. Mas, nesse meio, sempre tinha aqueles, e tem até hoje aqueles, que se aproveitam do fato de que tem pessoas dispostas a ajudarem, e então buscam essa ajuda não porque estão precisando, não porque estão doentes, não porque estão velhos demais para trabalhar, mas porque são oportunistas, que abusam da generosidade dos outros. Esse comportamento reprovável estava presente na sociedade da época do apóstolo Paulo, tanto quanto está presente na nossa própria sociedade hoje. Conhecemos muito bem isso. Agora vocês imaginem, irmãos, está lá um crente, um irmão na congregação de Tessalônica, que então vai até o governo, vai até os familiares, as pessoas fora da igreja, para buscar ajuda, porque não querem trabalhar, não estão trabalhando. E não é por necessidade. Paulo aqui, no capítulo 5, versículo 14, e na segunda carta, Paulo vai falar sobre aqueles que realmente estão deixando de trabalhar para viver às custas dos outros. Agora imaginem, chegando para os descrentes, para pedir a ajuda deles para o seu sustento, e ouvindo desses ímpios, vocês não preferiram
abandonar os nossos costumes, os costumes do nosso povo, para viver lá na igreja? Vocês não preferiram abandonar a nossa religião, os nossos deuses, para viver lá na igreja? Por que agora vocês vêm aqui para pedir ajuda? Além de escandalizar o bom nome de Cristo e manchar a reputação da igreja diante da sociedade, essa situação provocava mais hostilidade dos de fora contra a igreja. Uma igreja que já experimentava perseguição. Paulo está dizendo, irmãos, lutem com todas as suas forças para evitar isso. Não faça isso. E aí ele dá o terceiro remédio. Trabalhe com as próprias mãos, como vos ordenamos. Terceiro remédio. Ou seja, não fique parado esperando as coisas necessárias aparecerem. Não vá buscar os outros para isso. Não vá pedir, mas trabalhe com a própria mão. Saia de casa, faça alguma coisa para ganhar o seu próprio dinheiro. Tudo que for lícito, faça, mas não recorra a ninguém. Alguns comentaristas têm sugerido que esse problema de parar de trabalhar está ligado com a expectativa da vinda de Cristo, porque tanto aqui na primeira carta como na segunda, de fato fala sobre a expectativa que eles tinham de que Cristo poderia vir a qualquer momento. Então a sugestão de alguns é que eles estavam deixando de trabalhar, porque eles dizem, não, Jesus já está vindo mesmo, então nem precisa trabalhar. Mas Paulo realmente não está indicando isso aqui não. Ele está indicando que há um problema sério em algumas pessoas da congregação, um pecado realmente não somente de preguiça, ou até mais do que isso, de se aproveitar realmente dos demais irmãos. Os missionários mesmos, observem, quando eles estavam evangelizando em Tessalônica, Paulo disse no capítulo 2, versículo 9, que eles trabalhavam pesado, trabalhavam duro, de dia e de noite, para não ser pesado aos irmãos, embora o apóstolo tinha direito. Como um trabalhador de Cristo no meio dos crentes, ele tinha direito. Mas ele abriu mão desse direito para dar o exemplo a essa congregação. Trabalhem com as próprias mãos. E na conclusão desse versículo, ele nos dá o motivo por que nós devemos ter uma visão bíblica positiva do trabalho. Ao contrário do que infelizmente acontece com muitas pessoas, que tratam o trabalho como se o trabalho fosse um castigo, como se o trabalho fosse uma coisa ruim, como se trabalho fosse parte da maldição, do castigo de Deus por causa do pecado. E não foi isso. Isso é uma completa ignorância, porque lendo o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, aprendemos que Deus, quando criou todas as coisas, colocou o homem para governar, para liderar, para fazer com que o jardim progredisse para o resto do mundo. Isso exigiria muito trabalho. O que nós lemos no capítulo 3 é que o trabalho que o homem teria que fazer foi fortemente prejudicado pela corrupção da criação. Mas o trabalho é parte do mandato de criação. Nós não trabalhamos meramente para tirar dele o nosso sustento. O trabalho é parte da dignidade do ser humano. Ele foi criado com essa vocação. Por isso até nós ensinamos, quando nós estamos lidando com membros da congregação que estão momentaneamente sem trabalho, nós insistimos: não faça trabalho somente para receber dinheiro, mas saia de casa e trabalhe. Saia de casa e faça alguma coisa.
vai na rua, faz alguma coisa. Porque o trabalho é parte da dignidade. Deus abençoa o trabalho, fazendo com que dele a gente possa tirar o sustento. Por isso o apóstolo, sempre que fala sobre o serviço, manda honrar o seu patrão, não por causa do patrão. Manda honrar o Senhor por causa de Cristo. Como ele faz em Efésios, no capítulo 6. Servi aos vossos senhores como ao Senhor. Precisamos então ter esse entendimento de que o trabalho não é um mal necessário, como infelizmente foi legado à nossa população, fortemente influenciada pelo catolicismo romano medieval, que ensinava que a única vocação digna era o sacerdócio. O resto era mal necessário. E infelizmente isso ainda influencia a nossa sociedade. Mas não é o que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina que nós devemos trabalhar como parte da nossa dignidade. O trabalho é parte de um viver digno. E o apóstolo Paulo diz exatamente isso no versículo 12. De modo que, ou para que, a partícula grega que aparece aqui realmente fala sobre propósito, rina, de modo que, ou para que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Existe um modo digno nesse aspecto para com os de fora. É trabalhar honestamente, duramente, para não depender dos de fora. Nós temos que fazer um caminho inverso, nós temos que transbordar para os de fora. Nós temos que transbordar com o Evangelho, nós temos que transbordar com o amor fraternal, nós temos que transbordar com sabedoria para os de fora, temos que transbordar com um viver digno, um viver decente. Por isso, anteriormente, Paulo falou contra a prostituição, a sensualidade. Nós temos que progredir em santidade e então levar santidade para o mundo lá fora. Em resumo, Deus provou que é o nosso Deus quando ele entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, dando-nos a prova de amor mais sublime que poderíamos ter nesse mundo. E esse amor que ele revelou em Cristo Jesus, ele também enviou aos nossos corações por meio do Espírito Santo, que está operando em nossos corações este amor. E agora, por meio desse amor que o Espírito Santo opera em nossos corações como membros do corpo de Cristo, como irmãos em Cristo Jesus, unidos no sangue de Cristo, embora somos de famílias bem diferentes, de sangues bem diferentes, somos chamados a viver desse amor fraternal que Cristo Jesus trouxe até nós. Pare para pensar um momento. No convívio com os demais membros da congregação, será que você se lembra de alguma coisa que você possa realmente olhar para aquilo e dizer, rapaz, eu posso ver aqui realmente o amor da congregação por mim? Eu posso dizer isso. Vários momentos na minha vida, nessa trajetória, como membro das igrejas reformadas, particularmente, não é em desprezo às antigas igrejas, não, mas o modo como algumas coisas aconteceram, e até mesmo já aqui na congregação, eu e a minha família, nós temos provado o amor dessa congregação de modo muito especial, de muitas maneiras. Eu queria que você realmente pensasse assim, rapaz, eu percebo que aquilo ali mostrou que realmente era uma preocupação dos irmãos comigo, era um cuidado dos irmãos comigo. Rapaz, eu posso ver que naquilo que os irmãos fizeram por mim, realmente eles mostraram que eles me amam, eles se preocupam comigo, eles querem ver o meu bem. Mas depois de fazer esse exercício, e se você já encontrou alguma coisa em que você pode realmente botar o dedo em cima e dizer, não, isso aqui foi a prova do amor da congregação,
por mim. Mesmo que às vezes esse amor chega por meio de um irmão ou uma irmã, o trabalho dos diáconos, que o trabalho dos diáconos é o trabalho da congregação, porque é a congregação que está dando a sua oferta para que os diáconos realizem o seu trabalho de misericórdia. Agora que você fez esse exercício, inverta isso agora. Agora pense sobre o que você tem feito na congregação para que os demais irmãos possam provar desse amor fraternal. Como você tem contribuído para isso? O que você tem feito? Não é só dinheiro não, irmãos. Também não é só ficar orando. Porque às vezes, vamos orar. Isso também é só, e se orar, é só oração mesmo. Mas a Bíblia não ensina isso. Tiago mesmo diz que se um irmão necessitado vem a ti, não abençoa ele com palavra de despede sem assistir ele nas necessidades que ele precisa. Como você tem contribuído? Não precisa ser coisas grandes, não. Eu vou dar só um exemplo aqui. Uma vez o pastor Kennedy mencionou, tinha um jovem senhor já, que nunca tinha casado, vivia só. Então, era uma vida bem simples, a vida dele, ele não tinha um trabalho que dava a ele muita condição, vivia a vida simples. Mas especialmente no período do inverno, que na região onde está a Colômbia Britânica, no Canadá, é região bem fria, bem mais ao norte, então pessoas dependem muito da lareira. Hoje, cada vez mais, tem os sistemas elétricos, né? Estão substituindo, né, as lareiras. Mas nessas regiões é muito comum ainda as lareiras movidas a madeira. E esse irmão ia para a floresta, cortava madeiras. Ele conhecia já a congregação, os idosos, pessoas que moravam sozinhas, pessoas doentes que não tinham condição de sair para colher lenha, tinha muita dificuldade. Então esse homem saía, ia para a floresta, cortava as lenhas, chegava e botava a lenha na porta da casa dessas pessoas que ele sabia que precisavam. Muito simples. Mas o que estava movendo o coração desse homem para fazer isso? O amor que ele nutria por seus irmãos. O desejo de querer ver os seus irmãos bem. O desejo de ver os seus irmãos alegres, felizes. Pense. Deus mostrou por você um amor que ninguém nesse mundo pode mostrar. Porque ninguém é capaz de pegar o seu filho e entregar por uma pessoa boazinha. Quanto mais por pecadores como nós. Deus fez isso com você. Ele matou o seu filho por você, manifestando na cruz o seu amor da maneira mais sublime. O que você está fazendo com esse amor no seu relacionamento com a nova família que Deus lhe deu, a família da fé em Cristo Jesus? Quanto você tem valorizado a sua posição dentro da aliança, dentro da família da fé? Qual o lugar que os seus irmãos e irmãs têm na sua vida, como membros da sua família? Será que você, quando está em casa, você está pensando nos seus irmãos também? Você só pensa em você, os parentes, em outras coisas? Os seus irmãos em Cristo, as suas necessidades vêm na sua mente para você orar por elas? Especialmente nesse momento que nós estamos vivendo agora, de incerteza. Estamos afastados um do outro por longo tempo. Será que a gente tem sentido falta um do outro? Será que esse tempo vai servir para nos levar à acomodação e achar que agora eu posso viver longe dos meus irmãos porque ainda continuamos crentes? Ou será que você está lamentando a situação e pensando quanto tempo mais eu terei de ficar longe dos meus irmãos, da família que Deus me deu?
pensando sobre mim mesmo, quando eu estava no escritório, Deus tem me dado condição, mesmo em meio a essa pandemia, eu ainda tenho o meu sustento, pela graça de Deus. Mas como eu estou pensando naqueles irmãos e irmãs que talvez não tenham o seu sustento garantido? Amados irmãos e irmãs, não temos dúvida de que nós somos filhos de Deus. Nós temos certeza que nós somos filhos de Deus porque nós provamos em nosso coração, pela obra do Espírito Santo, esse amor de Cristo em nosso coração. Mas somos chamados a viver esse amor também na relação com os nossos irmãos em Cristo Jesus. E mais, como o apóstolo nos ensinou, precisamos progredir nesse amor cada vez mais, para que não aconteça que ele diminua com o passar do tempo, pela falta de exercício, pela falta de progresso. Já temos vivido esse amor entre nós? Eu acho que sim, eu acho que em boa medida a nossa congregação a gente pode provar, eu posso provar desse amor no meio da congregação. Graças a Deus, nós precisamos progredir. Vamos crescer nesse amor. Já temos ajudado os irmãos necessitados entre nós? Acho que sim, temos nos esforçado para isso. Graças a Deus, vamos progredir nisso. Será que nós temos nos preocupado com irmãos que estão sofrendo em outras congregações? A gente não fez isso. Nós temos participado de socorro a outras congregações irmãs nossas. Graças a Deus por isso. Nós vamos progredir nesse amor. Será que nós estamos procurando ajudar aquelas pessoas que estão especialmente sofrendo por causa dessa nova doença? Vamos fazer mais. Deus nos conduz ao progresso do amor fraternal, amados irmãos e irmãs. E, por fim, nós também aprendemos na pregação de hoje que existe uma atitude positiva com relação ao trabalho. Uma atitude que revela o nosso entendimento, o entendimento adequado acerca do papel do trabalho nas nossas vidas. Um entendimento sobre o lugar do trabalho como um mandato de criação, não como um resultado da queda, mas como ordenança de Deus no princípio de tudo. A nossa atitude positiva em relação ao trabalho também revela o nosso amor sincero para com os nossos irmãos. Porque se eu não quero me esforçar mais no trabalho, eu estou mostrando que de fato eu não amo os meus irmãos. Que eu não me preocupo em poder fazer mais por eles. Eu não tenho uma preocupação de não querer ser pesado aos meus irmãos, como o apóstolo Paulo mostrava. Eu não tenho desejo de ajudar aqueles que realmente precisam, porque existem situações de real necessidade. E naquele momento nós somos chamados a manifestar o nosso amor e cuidado para com os nossos irmãos. Deus nos ajude, meus amados irmãos e irmãs, a ter o trabalho em alta consideração. Seja os trabalhos de maior qualificação, que pode nos conceder possibilidade de fazer muito mais pelos necessitados da congregação, sejam também os trabalhos mais simples, como o apóstolo Paulo ensinou, fazendo com as próprias mãos, para você ter o seu próprio sustento e ainda poder ajudar os outros. Deus nos ajude a corrigir os erros relacionados ao mau uso do trabalho, para que esses erros não sejam um tropeço para nós e não impeçam o progresso do amor fraternal em nosso meio. Amém.